Olá, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Jane Fernandes e nós estaremos juntos na disciplina Gestão de Pessoas do curso técnico em Administração na modalidade à distância do Instituto Federal do Triângulo Mineiro. Bom, essa área é extremamente ampla e muito interessante. Ela é interessante para nós por dois grandes motivos. Primeiro, enquanto profissionais ou futuros profissionais da área de administração, até porque nós vamos ver no decorrer dessa disciplina que é uma área que vem se descentralizando. Então, hoje não é importante somente aquelas pessoas que trabalham na área de pessoal conhecer sobre gestão de pessoas, mas sim todas as pessoas, todos os gestores que estão à frente. Os gestores, os gerentes, coordenadores, diretores precisam saber sobre gestão de pessoas. E também é interessante para nós enquanto funcionários, porque quanto mais conhecemos de gestão de pessoas, mais conhecemos sobre os nossos direitos e os nossos deveres. Mas afinal de contas, o que é gestão de pessoas? Bom, para entender esse conceito que cada dia vem se tornando mais estratégico para as empresas, precisamos conhecer primeiro um pouquinho sobre a evolução dessa área. O século XX é o século da industrialização e podemos dividir esse período em três grandes eras. A primeira era é a era industrial clássica, que é aquela que se estende desde a Revolução Industrial até meados de 1950. Nesse período, a visão ainda era muito voltada para o passado. Como que as coisas foram feitas até agora? Se foram feitas dessa forma, está dando certo, vamos continuar desse jeito, aprendendo com as pessoas, com quem já fizeram. Então era uma visão muito voltada para o passado. As teorias que influenciaram enormemente essa época foi a teoria clássica, a teoria científica e a burocrática. Conhecemos aí de longa data nossos amigos Taylor e Fayol, e eles trouxeram vários ensinamentos que foram utilizados durante esse período nas organizações, nas empresas, que tinham o objetivo de padronizar as atividades, de eliminar a improvisação e o empirismo, eliminar os desperdícios e assim poder aumentar a produtividade. Nesse contexto, o ambiente externo era muito previsível. As mudanças eram muito lentas, tudo acontecia de uma forma muito devagar, o mundo ainda era totalmente desconectado, cada um vivia ali no seu mundinho. Então, as organizações eram vistas como um sistema fechado. Cada uma se preocupava só com o que acontecia internamente, não tinha muita preocupação com o que estava acontecendo do lado de fora da empresa, por isso eram vistas como sistemas fechados. Nessa época, a estrutura organizacional era feita por departamentos, uma estrutura, uma departamentalização funcional. As decisões eram extremamente centralizadas e havia estabelecimento de regulamentos internos, de regras, de procedimentos. As pessoas eram consideradas como recursos de produção, naquela tríplice, no tripé famoso da produção de natureza, capital e trabalho. E nesse momento a área de pessoal é conhecida como Departamento de Relações Industriais, ou seja, é uma atividade voltada simplesmente para o operacional, para as atividades burocráticas, apenas para fazer cumprir a legislação. Então, basicamente, contratação, folha de pagamento e demissão, nada mais do que isso. Entramos agora na era industrial neoclássica, que ela vai da década de 50 até 1990. Temos que entender ali o porquê dessa mudança a partir da década de 50. Estamos num período de pós-guerra. A Segunda Guerra Mundial, apesar de toda devastação, trouxe grandes evoluções, trouxe modernidade para os meios de comunicação, para os meios de transporte. Isso faz com que as transações comerciais comecem a ser regionais, elas deixam de ser locais para ser regionais, posteriormente de regional passam a ser internacional, e isso faz com que a competição entre as empresas comece a se acirrar. Nesse momento, as empresas deixam de olhar para o passado e começam a se preocupar com o presente. O que está acontecendo hoje? O que está sendo feito nesse momento? O que eu posso fazer para melhorar as minhas operações, as minhas atividades? Surgem nesse período algumas teorias que contribuem bastante para as empresas nesse momento, como a teoria dos sistemas e a teoria da contingência, que traz para o mundo dos negócios conceitos extremamente importantes como a visão sistêmica e holística e o relativismo, ou seja, tudo depende, tudo depende de uma série de fatores, tudo depende de um conceito, nada é pronto, nada é definitivo.
Nesse período, o ambiente externo já é um ambiente com mudanças mais rápidas e intensas. A estrutura organizacional, para acompanhar isso, ela deixa de ser uma departamentalização funcional para ser matricial, ou seja, aquela que pode ser organizada de acordo com seus serviços, com seus produtos, de acordo com a região em que você trabalha. Então, a estrutura organizacional ela começa a ser um pouco mais flexível. Nesse período, as pessoas já são reconhecidas como recursos vivos e inteligentes. Por isso, se muda o conceito da área de pessoal e passa a ser a administração de recursos humanos. Neste momento, a administração de recursos humanos começa a ter algumas especializações, algumas atividades de RH que até então não tinha. Então, passa a ter o recrutamento, a seleção, treinamento, desenvolvimento, cargos e salários. Essa mudança ela vem para acompanhar toda essa mudança do ambiente externo. Foi uma mudança gradativa, mas que trouxe coisas muito importantes para a área de pessoal, como a questão da preocupação com a motivação, com a liderança, com a participação maior das pessoas nas organizações. Chegamos agora na década de 90, a partir de 1990, com a globalização, com a internet, que foi a grande revolução desse período, com a tecnologia da informação, a competição passa a ser global. Hoje você da sua casa, através do seu computador, você faz uma compra de um produto nos Estados Unidos, na Europa, na China, independente de onde você esteja. Então hoje você não compete apenas com as empresas que estão na sua cidade, com as empresas que estão no seu estado, no seu país, você compete com todos. E isso faz com que o conhecimento se torne o recurso mais importante. Estamos na era da informação, onde o conhecimento vale mais do que o capital, vale mais do que a terra, vale mais do que o trabalho. É o conhecimento que gera vantagem competitiva. A partir dessa mudança de foco, passa a se preocupar com o futuro. Eu não posso mais hoje na minha organização me preocupar com o que foi feito ontem. Não posso mais ficar preocupada apenas com o que eu tenho que fazer hoje. Eu preciso me preocupar o que eu vou fazer amanhã, o que eu tenho que fazer para ser competitivo. Hoje as empresas traçam estratégias, lógico que isso tem que ser revisto sempre, porque as mudanças são muito rápidas e o cenário pode mudar com uma velocidade muito grande, mas as empresas hoje estão sempre voltadas para o futuro. A gente vê hoje, por exemplo, que é lançado uma tecnologia hoje, um novo smartphone, uma nova tecnologia de comunicação, amanhã já tem outra, depois de amanhã já tem outra, então está tudo muito rápido. Nesse período surgem várias teorias que têm ênfase na produtividade, na competitividade, na qualidade, no cliente, na organização e nas pessoas, claro. O ambiente na era da informação é extremamente turbulento e imprevisível. A estrutura, então, agora precisa ser flexível. São criadas redes de equipes multifuncionais. A pessoa deixa de ser especialista em apenas uma área e começa a ter uma abrangência maior dentro da organização. Muda-se o foco, os nossos funcionários agora deixam de ser recursos para serem parceiros da empresa. São talentos que devem ser descobertos, devem ser desenvolvidos e retidos. Cria-se, então, a gestão de pessoas, que assume atividades estratégicas e terceiriza aquelas atividades operacionais. Então, algumas atividades como recrutamento, seleção, folha de pagamento, são algumas atividades que podem ser terceirizadas para que a gestão de pessoas dentro da empresa seja uma área que esteja voltada realmente para criar estratégias, para ajudar a empresa a alcançar os seus objetivos, suas metas, sua missão, sua visão. As tarefas operacionais, então, são terceirizadas e a gestão de pessoas começa a se tornar cada vez mais estratégica. Reformulando, então, recapitulando, então, melhor dizendo, as 3 etapas das organizações no século XX, nós temos a era industrial clássica, que vai de 1990 até 1950, que tinha uma estrutura funcional burocrática, piramidal, rígida e inflexível. A cultura tinha o foco no passado e nas tradições e a manutenção do status quo. O ambiente era estático e previsível e as pessoas vistas como fatores de produção inertes, sujeitos a regulamentos rígidos e ao controle. A denominação da área de pessoal nesse momento é Departamento de Relações Industriais.
Passamos então à industrialização neoclássica, que vai de 1950 a 1990. A estrutura passa a ser matricial, aquela por produto, por serviço, por região. A departamentalização pode ser produtos, serviços ou unidades estratégicas. A cultura deixa o passado de lado e começa a focar no presente. A ênfase é na adaptação ao ambiente. O ambiente começa a ter mudanças mais rápidas. As pessoas passam a ser vistas como recursos que precisam ser administrados, começam a ser vistas como seres pensantes, surgem alguns temas como motivação, liderança, mas se vê a necessidade de se administrar essas pessoas. Por isso a denominação da área de pessoal passa a ser administração de recursos humanos. Temos agora, por último, que é a era que estamos vivendo, a era da informação, que é após 1990. A estrutura aqui ela precisa ser flexível, até por causa das rápidas mudanças que o ambiente sofre constantemente. Então, são criadas redes de equipes multifuncionais. O foco é totalmente no futuro e a ênfase é na mudança e na inovação. O ambiente é imprevisível e turbulento e as pessoas são vistas como seres proativos. Nesse momento surge a moderna gestão de pessoas. Então, o que é gestão de pessoas? Podemos dizer hoje que a gestão de pessoas é um conjunto de políticas e práticas necessárias para conduzir, para nortear os aspectos da posição gerencial das empresas relacionado com os seus funcionários, com as suas pessoas ou recursos humanos, incluindo aí recrutamento, seleção, treinamento, desenvolvimento, recompensas e avaliação de desempenho. A gestão de pessoas tem diversas áreas que são ligadas a esse setor. Então, temos recrutamento e seleção, folha de pagamento, avaliação de pessoal, medicina do trabalho, segurança do trabalho, processos trabalhistas, desenvolvimento de pessoas, treinamento e diversas outras. A gestão de pessoas, nós entendemos hoje que não existe nenhuma fórmula pronta, que não significa que deu certo uma forma de gerenciar as pessoas em uma empresa que vai dar certo para outra. Então, hoje se entende que a gestão de pessoas ela é contingencial e situacional, porque ela depende de vários aspectos, como a estrutura, o tamanho, o local onde a empresa está, qual a cultura que existe dentro dessa organização, quais são as características do contexto ambiental. Se eu tenho uma empresa no Brasil, é diferente de ter uma empresa na Índia, que tem uma cultura, que tem uma tradição totalmente diferente. Depende de qual o negócio que eu estou explorando, quais são os processos internos e outras diversas variáveis que são importantes para a área de gestão de pessoas. Uma coisa que é comum em todas as empresas, independente de onde, de qual produto ela vende, é saber que os colaboradores têm papel fundamental na empresa, pois são eles que contribuem com seus conhecimentos, com as suas capacidades, com as suas habilidades e proporcionam decisões e ações que dinamizam a organização. Então, a gestão de pessoas deve tratar os seus funcionários como parceiros da empresa, assim como trata fornecedores, acionistas, clientes. Porque os parceiros são aquelas pessoas que contribuem com alguma coisa e esperam um retorno. Então, por exemplo, nós temos os fornecedores que contribuem com matérias-primas, serviços, tecnologias e esperam lucros e novos negócios. Os investidores e acionistas investem capital e investimentos e esperam lucros e dividendos. Clientes, eles investem através da aquisição dos nossos bens e serviços. E o que eles esperam de retorno? Qualidade, preço e satisfação. E os nossos funcionários, que também são os nossos parceiros, os nossos grandes parceiros, eles investem conhecimentos, esforços e habilidades e esperam salários, benefícios e retribuições. Qual que é a vantagem, qual que é a grande questão de se tratar as pessoas como parceiros? Porque, infelizmente, tem muitas empresas que ainda tratam as pessoas como recursos. Vamos analisar aqui as diferenças. Aquelas organizações que tratam os seus funcionários, as pessoas da empresa como recursos, têm empregados isolados no cargo, preocupam-se muito com a questão de horário, com normas, regras, com a questão da hierarquia, da subordinação, da fidelidade à organização,
questão da dependência da chefia, ênfase na especialização, cada um faz aquilo e tem que ser especialista naquilo e desconhece muitas vezes as outras atividades da empresa, são apenas executoras de tarefas e são vistas como mão de obra. Já as pessoas como parceiras são colaboradores agrupados em equipes, têm metas negociadas e compartilhadas. A preocupação não é só com questão de horário, a preocupação são com os resultados, com o desempenho. Não se preocupa também com a questão tanto assim da hierarquia, da subordinação, e sim do atendimento e satisfação do cliente. A vinculação é a missão e a visão. Tem uma interdependência com colegas e equipes, tem a questão da participação e do comprometimento, a ênfase é na ética e na responsabilidade, são vistas não como mão de obra, mas como fornecedoras de atividades, a ênfase é no conhecimento e procuramos aqui inteligência e talento. A área de gestão de pessoas, por ser muito ampla, é comumente dividida em 6 grandes processos, que é o processo de agregar pessoas, aplicar pessoas, recompensar pessoas, desenvolver pessoas, manter e monitorar pessoas. Resumindo cada um deles, agregar seria a atração de novos talentos para a nossa empresa. É você agregar, você atrair novas pessoas, novos talentos através de recrutamento e seleção de pessoas. Aplicar são os desenhos de cargo e avaliação de desempenho. Recompensar é motivar, incentivar as pessoas para satisfazer as suas necessidades individuais. Temos aqui a questão da remuneração. Desenvolver é você capacitar, treinar e desenvolver as pessoas através do treinamento e do desenvolvimento. Manter é você criar condições ambientais e psicológicas satisfatórias para os trabalhos dos seus funcionários, através de programas de qualidade de vida e de segurança do trabalho. E monitorar é você acompanhar e controlar o trabalho dos funcionários. Temos aqui bancos de dados e sistemas de informações gerenciais. Os grandes objetivos, que são diversos, os grandes objetivos da gestão de pessoas é colaborar, como todos os outros setores da empresa, colaborar para a organização a atingir os seus objetivos, metas, sua missão e obter resultados favoráveis. Proporcionar competitividade à organização, sabendo utilizar as habilidades e as competências da força de trabalho. Oferecer à organização pessoas bem treinadas e motivadas. Propiciar também para os funcionários a sua autorrealização e a satisfação delas no trabalho. Administrar e impulsionar as mudanças organizacionais. Desenvolver e manter a qualidade de vida no trabalho. E seguir padrões éticos e de responsabilidade social. Vamos ver também no decorrer da nossa disciplina que a área de gestão de pessoas, que antes era centralizadora e responsável por todos os processos de pessoal, ela vem assumindo finalmente o seu espaço estratégico. Ela está se descentralizando e distribuindo as responsabilidades pelo desenvolvimento das pessoas aos gerentes diretos, instrumentalizando-se para uma nova ordem e partindo para uma gestão integrada e focada no negócio. Ou seja, hoje a gestão de pessoas ela vem se descentralizando. Ela não é mais responsabilidade apenas dos profissionais que atuam diretamente na área. Ela vem se tornando cada vez mais uma responsabilidade de linha. Todos os gerentes, que são aquelas pessoas que melhor conhecem os funcionários que trabalham no setor, eles têm sim a responsabilidade de estar gerenciando os recursos humanos dentro das organizações. Bom, nós vamos ficando por aqui e nos encontramos em breve. Até mais!